Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. No vídeo de hoje venho trazer para vocês a resolução do desafio que a gente propôs aqui na semana passada, um desafio bacana sobre números primos. Ele fala, se n ao quadrado mais 2 é um número primo, mostre que n é múltiplo de 3. A ideia da demonstração desse tipo de problema aqui, a gente vai utilizar o que a gente chama na matemática de contrapositiva, que é o seguinte, lá da lógica matemática a gente tem o seguinte, ó, se P implica em Q, ou seja, se uma propriedade P implica em uma propriedade Q, isso daqui é equivalente a gente dizer o seguinte, se eu negar, a gente utiliza até esse símbolo aqui, o til, se eu negar Q, isso tem que implicar em uma negação da propriedade o quê? Da propriedade P. Essa que é a maneira de escrever é o que a gente chama de contrapositiva, tá bom? Então, por exemplo, né, o que é a gente pode ter uma consequência, né? Todo número par é múltiplo de 2. Ah, então se você não tiver um número que é múltiplo de 2, consequentemente você não tem o quê? Um número par. Tá bom? Então é isso que a gente tem. Então vamos pensar. Ele falou assim, ó, se n ao quadrado mais 2 é um número primo, então necessariamente o n tem que ser um múltiplo de 3. Então o que acontece? Esse cara aqui seria quem? O nosso q. E este cara aqui seria quem? O nosso p. Então p esse mostra, então o P tem que implicar em quê? Então eu vou negar isso. Negar que o número é múltiplo de 3 significa o seguinte, quando eu pego, né, n e divido ele por 3, a gente tem o seguinte, tem o resto. Lembrando que o resto pode ser zero, quando é divisão exata, e se o resto for zero, nós dizemos que ele é múltiplo. Ou o resto pode ser 1, ou o resto pode ser o quê? 2. Então, o que isso significa? Se eu nego que o n é um múltiplo de 3, então o n ele vai ser 3 vezes alguém somado com 1, ou o n vai ser igual a 3 vezes alguém somado com quem? Somado com 2. Ou seja, ou o n deixa resto 1 na divisão por 3, ou o n deixa resto 2 na divisão por 3. E aí o que a gente faz? A gente vem aqui na nossa expressão e substitui esse n. Ou seja, n ao quadrado mais 2 é a mesma coisa que 3k mais 1 ao quadrado mais 2. Na hora que eu fizer essa continha, o que vai acontecer? Aqui é quadrado do primeiro, então fica 9k ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então mais 6k, mais quadrado do segundo, ou seja, mais 1, aí eu tenho 2 lá fora. E aí fica da seguinte maneira, 9k ao quadrado, mais 6k, mais quanto? Mais 3. Observe que eu posso colocar o 3 em evidência. Se eu coloco o 3 em evidência, sobra quem para mim? 6k ao quadrado, perdão aqui, 3k ao quadrado, mais 2k, mais 1. Ou seja, esse n ao quadrado é 3 vezes alguém, significa que ele é um número composto, então ele é não primo. Então, a primeira negação chegou numa negação da minha hipótese, então isso daqui está sendo válido. Aí a gente procede, da mesma maneira, para o quem? 3k mais 2 ao quadrado, 3k mais 2 ao quadrado, o que vai dar para mim aqui? Ó? Quadrado do primeiro, então 9k ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12, então mais 12k, mais quadrado do segundo, ou seja, mais 2 ao quadrado, então isso aqui fica o quanto? Mais 4. Então, como é que vai ficar para a gente? N ao quadrado mais 2 nessas condições vai ficar 9k ao quadrado mais 12k mais 4 aí mais o 2. E aí, então, a gente vai ter o seguinte, se você observar, aqui vai ter todo mundo um 3 também. Então, aqui vai ficar 3k ao quadrado, mais aí 4k, e aí mais 2, porque esse cara aqui é a mesma coisa que 6. Ou seja, esse n ao quadrado mais 2 também é múltiplo de 3, consequentemente, ele não é o que? Um número primo. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a ideia. Se n ao quadrado é um número primo, então ele é múltiplo de 3. Então, eu nego a minha tese e tenho que chegar numa negação da hipótese. Isso que a gente chama, na matemática, é de contrapositiva. Um problema relacionado bacana aqui é o seguinte. Imagine que você tem um p, um número primo, diferente de 2, e o p diferente de 3, tudo bem? Então, p é diferente de 2 e p é diferente de 3. Prove que existe um k, então existe um k pertencente aos inteiros, tal que p ao quadrado é igual a quanto? 24 vezes k mais 1. Essa é a nossa relação que a gente tem que provar. Então, ó, p
é um número primo, diferente de 2 e diferente de 3, então existe um k pertencente aos inteiros, tal que o p ao quadrado sempre vai ser igual a 24k mais 1, tá bom? Então é isso que a gente tem, essa ideia, esse é um problema relacionado. Então é isso, pessoal, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado aí do exemplo, espero que você tenha gostado do desafio, espero que você tenha acertado. Se você não acertou, diga aí qual foi a sua ideia, ou se não, comente sobre a resolução. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!